Boa tarde, mais uma live do Jornal DR1, começando agora, terça-feira. Hoje temos uma convidada mais que especial, a Glaete Nunes, advogada, fundadora da OAB Mulher. Da live aqui, bater um papinho com ela, representatividade, ativista, militante. Maravilhosa. Chegando? Boa tarde, Aglaete! Que honra ter você aqui no DR1. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite do jornal DR1. Fiquei muito lisonjeada. Imagina, a Glaete, com toda a sua história, toda a sua militância, ela ganhou o prêmio brasileiro com muito orgulho, que demos, não foi, Glaete, 2019, para vários brasileiros ilustres aí com suas conquistas em várias áreas, cultura, saúde, e no caso da Aglaete com a sua trajetória como advogada. Foi bem bacana também o prêmio brasileiro, né, Aglaete? Foi muito gratificante, fiquei muito contente. E sempre um reconhecimento, né? Levanta a moral, estimula a gente seguir em frente. Foi ótimo. Pois é, agora a gente deu essa paradinha, porque esse ano já teríamos um outro prêmio brasileiro com muito orgulho, mas com essa coisa da pandemia, né, a gente está redirecionando tudo, e as homenagens são aqui na live. Eu acho que a homenagem é para todos, né, os nossos leitores que podem ter contato aí, fazer pergunta. Então, gente, já aproveita, a doutora Ana Cristina já chegando na live, fantástica, está dizendo aí para a Glaete, fantástica. E, então, todo mundo pode fazer pergunta aí para a Glaete, né? A Glaete, eu queria começar, inclusive, já que a gente está falando já de trajetória, né? Como advogada, quer dizer, tem uma história maravilhosa. Conta um pouquinho para a gente, como é que você decidiu ser advogada? Inclusive, você falou que, você já em outra entrevista, que a gente já, né, falou muitas coisas aqui a seu respeito, porque merece, que você optou porque tem mais liberdade. Você não gostaria de ser promotor ou juíza, mas como advogada você teria um pouco mais de liberdade. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa escolha pela advocacia, dessa sua início de trajetória. Eu escolhi a advocacia, sim, né? Porque eu tinha muita vontade de fazer justiça, achava que isso fosse possível. Nesse meu objetivo, eu já, desde a faculdade de Direito, na Cândido Mendes, aqui do centro, o pessoal me convidou para ser diretora, dirigente, fazer parte da chapa ou da UR, pelo diretório acadêmico, Rui Barbosa. E ali eu depois fui estudando e me formei e fui convidada pelo doutor Roberto Camargo, que era do Movimento de Renovação dos Advogados, do qual também, inclusive, fui uma das coordenadoras do Movimento de Renovação com outros 5 colegas. E nós fizemos uma campanha, né, para conquistar o Sindicato dos Advogados, que foi alvissareira, foi exitosa, e depois também nós fizemos, em parceria com a CAARG, Corpo dos Advogados na época, o doutor Francisco Costa Neto nos apoiava muito, e inclusive dentro desse grupo do Movimento de Renovação dos Advogados, nós conseguimos eleger o doutor Francisco Costa Neto, o doutor Hélio Saboia, o doutor Nilo Batista e, posteriormente, o doutor Carlos Maurício. E foi um período muito abundante, nós fizemos muitos seminários, muitos cursos, e nós tínhamos, a partir da OAB Mulher, que nós criamos com o apoio do doutor Francisco Costa Neto, que nos cedeu uma parte do escritório dele lá na OAB, para que eles fizessem nossa reunião. Éramos 5 advogadas. E ninguém fazia fé, porque todo mundo, naquela época, feminismo era coisa assim de
considerada de mulher feia jogada fora que não arrumava homem frustrado. Então ninguém queria. Pois é, como é que foi essa coisa de fundar o AB Mulher, né? Que a gente já entra nesse capítulo mais que é importantíssimo, né? Foi um capítulo importantíssimo aí para os advogados. Me fala mais um pouquinho para a gente. Eram mais 5, né? Ficamos na resistência da Comissão AB Mulher. Fundadores e resistimos, né? O tempo todo. Tinha dia que a gente chegava para a reunião, tinha caixinha de costura em cima da nossa mesa, tudo assim. Nossa, o pessoal não pegava no pé mesmo. Ninguém botava força, pelo contrário, né? Era uma campanha assim de desestímulo, mas nós resistimos e conseguimos, e hoje em dia a OAB Mulher é reconhecida, tem no Brasil inteiro, né? Quer dizer, foi um trabalho louvável. E nós tínhamos, através da OAB Mulher, o 6h30 no fórum. Todo mês a gente fazia um debate sobre o direito com vistas à questão da mulher, em geral, né? E convidava os outros grupos de movimentos feministas que participavam e tal. Foi um trabalho muito bacana, muito abundante, muito proveitoso. No dia a dia daquela lida, naquela época, você era muito complicado essa coisa do preconceito, era muito gritante, tirando essas brincadeiras de botar uma caixa de costura na mesa, assim, no dia a dia havia realmente uma coisa mais escancarada, uma discriminação muito forte? Como é que era sentido pelas advogadas na época? Nós fizemos congressos até internacionais de mulheres advogadas. Claro que os colegas advogados também participaram, depois começaram a apoiar e tal. E foi um trabalho muito bom. Tanto que rendeu esses louros, né, que hoje em dia tem no Brasil todo. Dentro da OAB, a Comissão Feminina OAB Mulher. E você continua participando? Você vai às sessões? Como é que funciona? A gente sabe que na Barra tem, aqui no Rio tem a OAB Mulher. Olha, ultimamente eu não sei muito bem, não estou muito a par, né? Como vem funcionando esse trabalho. Porque a partir do momento que houve um colapso ali dentro, no momento em que eu fui eleita presidente da comissão. Teve um grupo de advogados que vieram depois e que não me aceitaram como presidente, alegando que não me viam, né, como uma representante da categoria e que não me reconheciam como representante delas. E isso foi uma coisa assim que rendeu até um processo, porque eu aleguei que tinha sido problema de racismo, porque eu sempre tive meu escritório, desde o início. Eu não consegui emprego, porque é difícil para nós negros, somente mulher, em geral, quanto uma mulher negra, conseguir estágio no escritório, porque as pessoas têm uma ideia de que a gente afasta a clientela, que desmotiva a clientela. Então, eu desde sozinha para trabalhar, para poder sobreviver, e meti as cabeças, montei um escritóriozinho com móveis, assim, usável, né? Tinha na Praça Tiradentes uma loja, nem um passo a mais, que vendia móveis usados de escritório. Eu comprei uma mesinha e um banco e duas cadeiras, uma para mim e outra para o cliente, numa salinha, no Senador Dantas, onde era o cinema. Eu montei um escritóriozinho e fui trabalhando ali, acabei trabalhando a vida inteira, nessa profissão e achando que podia fazer justiça. E meus colegas, desde a faculdade, que estavam nas séries mais adiantadas, eu como dirigente do diretório acadêmico, sempre o pessoal vinha conversar, bater papo, já me preveniam. Você é muito idealista, o direito é para quem pode pagar, e quem não tem dinheiro não pode ter advogado. E eu achava aquilo um horror. Achava um preconceito. E eu achava contra tudo que você pensava, né? Hã?
E é contra tudo que você pensava, né? Se o seu ideal era a justiça e, né, a igualdade social, né? Pois é, E a mas justiça. resultado, eu sei que com isso, né, eu acabei trabalhando a vida inteira sozinha, porque é difícil, inclusive, arranjar colegas, né, parceiros para dividir despesa, que a maioria quer ter escritório, mas dividir despesa fica difícil. E eu, é, nessas condições, não por opção, mas fiquei condicionada a trabalhar sozinha a vida inteira, para depois de tantos anos chegar à conclusão que realmente a justiça nesse país é um boato. Infelizmente, né? Infelizmente, isso me causou muita decepção. Não só por essa questão que eu passei no OAB Mulher, que eu fui processada e usaram a Lei CAO para argumentar que, a partir da Lei CAO, o racismo foi considerado como crime e eu tinha acusado ela de ser criminosa. Fui condenada em todas as instâncias. E, infelizmente, isso aconteceu. E foi um trauma que eu tive na minha vida muito grande, muito profundo, porque eu achava que dentro da ordem dos advogados eu estava salvaguardada dessa questão, né? Que até então nunca tinha me ocorrido dessa forma tão candente, tão contundente. E eu achei que eu ia ter apoio, né, dos dirigentes da OAB na época, mas infelizmente eles fecharam posição com elas e não me deram posse. Inclusive, durante uma audiência que o doutor Gratan Guedes, que eu agradeço muito, que foi o advogado que aceitou a minha causa, né? E me defendeu de todas as formas possíveis, com brio, galhardia. E ele ficava indignado, ele achava que não é possível, isso não está acontecendo, não existe isso. Mas aconteceu e existiu. Inclusive, na audiência, uma juíza, fui julgada, comecei a ser julgada por um homem. No final das contas, ele foi substituído e eu fui julgada em todas as instâncias só por mulheres. E teve uma juíza, de onde, inclusive, descaradamente agitou a pauta dela para botar manuscrito o meu processo para ela ter o prazer de julgar e manter a condenação, alegando que eu estava raivosa na hora, durante a audiência. E, então, foi uma decepção muito grande. Eu fiquei mal, sabe? Porque eu achava que a OAB tinha aquele discurso de defesa dos direitos humanos e das pessoas e tal, e que não iam garantir uma injustiça dessa. E legitimaram, na época, essa injustiça e que me afetou terrivelmente. E eu tive muito apoio do Grupo Tortura Nunca Mais, que na época bancou para mim, e eu fiquei tão arrasada que eu fazia 3 sessões de terapia com psicanalista, 2 sessões de terapia com psicólogo durante a semana. Eu tomava um remédio para ficar acordada e outro para poder dormir, de tão mal que eu fiquei. Eu tive um apoio muito grande também, não só do Grupo Tortura Nunca Mais, que pagou para mim esse tratamento, e também o pessoal do Movimento Negro, que eu agradeço muito, que eles fecharam posição, o Brasil inteiro, sabe? O Olodum veio da Bahia, a Jurema Batista, na época, era vereadora, né? E garantiu hospedagem para ele. Botaram para mim uma passeata de protesto, saindo da Praça da Candelária até a Cinelândia, né? E foi a primeira vez que eu vi a polícia dando cobertura para a gente, dando assistência para a gente, garantindo a nossa passeata. Foi um ato muito bonito. Tem até um vídeo sobre essa questão sobre esse dia que o pessoal do Movimento Negro fez. Mas é isso. Foi um momento muito forte, né? A gente passa por certas coisas que a gente nunca poderia imaginar que fosse possível de acontecer em circunstâncias assim tão adversas, tão sem sentido, né? Porque eu era advogada, como sou até hoje, reconhecida, sempre tive meu escritório, igualdade de condições, até muitas delas nem tinham escritório próprio, mas
se rebelaram, não me aceitaram, porque não fui ser representada por minha pessoa. Eu rio assim, sabe? Mas na época eu sofri muito. Na época foi muito forte. A doutora Ana falando aqui, mulher de fibra, né? Quer dizer, com tantas lutas que você passou, e passou por essa injustiça absurda de uma organização que você estava ali, que você, né, foi fundadora dessa Associação Mulher e tudo mais. E hoje, assim, você acha que essas injustiças, esse preconceito todo, chegou a melhorar, Glaia? Você acha que a gente conseguiu avançar um pouco? Eu acho que não. A impressão que eu tenho é que tem piorado cada vez mais. Que eu vejo o seguinte, à medida que o negro vem evoluindo socialmente, intelectualmente, ele vai tentando automaticamente adentrar espaços que até então não eram reconhecidos como direito. E isso faz com que a sociedade também se feche cada vez mais para inviabilizar esse acesso, né, nesses espaços que até então era privilégio da elite supremacista burguesa, né? E eles fazem essa defesa de território. Então, eu tenho. Você acha que, então, ao invés de haver um acolhimento maior, ainda há essa retração, ainda há essa rejeição, ainda há bastante disso, né? Racismo é. E eu vejo que vem aumentando, sabe? À medida que a gente avança nesses espaços, que eram espaços assim, privilegiados, né, da supremacia, e então eles se fecham. É defesa de território, faz parte da luta da vida, né, da sobrevivência, e a gente tem que superar essas barreiras, ultrapassar essas armadilhas. E é difícil, né? A gente consegue, mas fica muito violentado, né? É um embate, né? É um embate. Eu lembro quando houve aquele episódio triste da advogada Valéria dos Santos, lá no Fórum de Caxias, né? Que ela foi arrastada, né? Enfim, pelos seguranças. E eu lembro que conversamos um pouquinho com você, e você falou, passei por coisa semelhante. Eu também tive que bater de frente ali para fazer o meu direito, valer o meu direito de exercer minha profissão, né? Como é que foi isso aí para você? Eu passei por várias vezes aquela situação no fórum, sabe? Mas, por incrível que pareça, mais de parte das juízas, das mulheres. Porque os juízes, de modo geral, eu sempre fui tratada normalmente, nunca tive nenhum óbito com relação ao fato de ser mulher ou de ser negra. Mas as injustiças que eu senti, desrespeito às minhas prerrogativas profissionais, passou muito mais de parte das próprias juízas, das mulheres, sabe? O que aconteceu com aquela nossa colega, aconteceu comigo várias vezes. Eu fui, inclusive, arrastada dentro do fórum para poder ter acesso, porque antigamente tinha era guarda judiciário, uma categoria federal e estadual, de guarda judiciária. Eles extinguiram essa categoria e criaram uma guarda pretorial, terceirizada, pessoas sem menor formação, sem menor instrução, sem menor orientação, e simplesmente o nego botava o pé naquela esquerda, não aconteceu, via acontecer com outros tantos colegas. A maioria desistia, sabe? Ficava envergonhado e aceitava aquela coisa, não voltava, não entrava. E eu falei, se eu não entrar hoje, eu não vou entrar nunca mais. Porque eu não vou ter mais condição de voltar aqui outro dia. Então, eu tenho que entrar hoje, agora, de qualquer maneira. Então, logo que colocaram essa guarda terceirizada, foi horrível. Foi horrível. Por várias vezes, eu tive que fazer escândalo, passar constrangimento e humilhação para poder ter acesso ao meu espaço de trabalho, que era uma coisa horrível. Felizmente, tem uma menina funcionária, que até hoje, né, é funcionária lá da OAB, que é a Laci.
uma pessoa muito bacana, boa funcionária e boa pessoa, de boa índole, sabe? Ela sempre me deu uma assistência, sempre. E com isso, né, me ajudava, me fortalecia também um pouco. Eu agradeço muito ao Alacir por todo o apoio que me deu sempre que eu precisei da Comissão de Prerrogativa da OAB. A Aisha está falando aqui, ó, história de muita luta e muita superação. Parabéns. As pessoas entrando, parabenizando pela sua muito sofrimento, muita angústia, muita tristeza, dias sem dormir, noites inteiras acordada, vendo o dia amanhecer. Pois é, Glaete. E o que como é que você, hoje, as pessoas que estão entrando, né, nessa área, as mulheres negras, o que você diria para essa turma nova que está aí, que não passou por tudo isso que você passou, mas que continua tendo, né, terá esse cenário que você acabou de descrever agora, quer dizer, a gente continua com tanta dificuldade, com tanto preconceito. O que você recomendaria para a mulherada, né, a mulher de uma maneira geral, que a gente está aí no mês da mulher, e para a mulher negra, né, para a jovem negra que está aí começando uma carreira, que também quer ser uma advogada? O que eu oriento, né, é que tem que persistir, perseverar, ser forte, entendeu? Nem que seja só naquele momento ali que ocorre a ofensa racial, tem que resistir. Tem que tirar forças do seu mais profundo íntimo, porque se não for assim, não vai conseguir. Porque a coisa é triste, cruel, desmotivante, mas se a gente se desmotivar, a gente não sobrevive, né? Então, tem que perseverar, encarar e ir em frente. Pois é muita luta, é muito chão para percorrer, né? Agora, você, além de advogada, galera, vamos falar um pouquinho agora da parte escritora, né? Que também tem uma trajetória bacana, sim, vários sim. livros, né? Tem Aborto, Crime e Castigo, né? As Duas Faces do Amor, As Diversas Faces do Amor, que é de 2015, Sonhos, Carnavais e Crônicas, que é de crônicas e de poemas. Vamos falar um pouquinho, como é que foi? E os Dragões da Resistência também, né? Que é sobre o movimento feminista, naquela época dos anos 70, da ditadura militar. Da fundação da OAB Mulher, né? Fala um pouco, traz um pouco sua trajetória no Herói da Resistência, não é isso? Os Dragões da Resistência, porque as mulheres naquela época, né, dos anos 70... Dragões, que eram chamadas de dragões, né? Eram chamadas de dragões. Canhão, dragão, mulher feia jogada fora, recalcada, e que não arranja homem e fica procurando extravasar no feminismo. Quando não era, pelo contrário, as meninas sempre foram, a maioria, muito bonitas, sabe? Mas tinha uma convicção de consciência, né? Política, consciência social e de direitos, né? Que tem que ser iguais entre homens e mulheres, que é uma parte ativa grande na sociedade. A sociedade não pode ser dividida em gênero. Ela tem que ser unitária, porque só na unidade é que se constrói o avanço das questões, seja para homem, para mulher, para todo coletivo social, né? E então, não cabe as mulheres ficarem alijadas desse sistema. E a luta é por aí, né? É por aí. Mas hoje em dia é reconhecido, agora é até moda dizer que é feminista porque dá status. Mas já foi bravo. Já foi bravo. Para as pioneiras foi muita luta, né? E você acha que as meninas de hoje em dia, as mulheres de hoje, as jovens de hoje, já tem mais essa visão que antigamente era tão à frente, tão revolucionária? Hoje está um pouco mais comum, digamos assim, de saber que tem que ir para trabalhar e correr atrás dos seus projetos e que tem que buscar um salário que não pode ser um salário diferente do homem. Há essa consciência maior, pelo menos da parte das mulheres, nessa luta aí? Eu acho que hoje em dia fica muito mais no discurso. Nós já fomos muito mais aguerridas. Eu me lembro que na época em que houve
um assassinato da Angela Diniz, teve o caso do Doc Street, uma high society, né? Foi muito divulgada o tempo todo em todas as revistas, e que o colega nosso, advogado, e com muita destreza, ele conseguiu sacar ali, né, no código uma hipótese de violenta emoção, legítima defesa da honra, movido por violenta emoção. E foi com isso que nós conseguimos fazer com que o Doc Street fosse condenado. Porque nós íamos para a porta do fórum, panfletar, denunciar, olha, está sendo julgado um assassino de mulher ali na vara tal, no dia tal, e nós estamos aqui para denunciar, nós exigimos a sua condenação. E hoje em dia não se faz mais isso, fica muito no discurso. E tanto é que recentemente teve um caso em que foi arguída novamente, depois de tantos anos, essa legítima defesa da honra, quer dizer, só homem tem honra, a mulher não tem honra. Mas foi derrubado depois no tribunal, mas inicialmente tinha sido acolhido. Então é um retrocesso, né? Nós temos tido muito retrocesso nas nossas lutas. Não, e os casos de violência contra a mulher continuam acontecendo, né? Absurdamente. Depois da Maria da Penha. Foi encontrada uma mulher com várias facadas agora, eu achei ontem ou hoje, né? Já mais um caso aí de feminicídio. Quer dizer, a violenta emoção, quer dizer, mas às vezes o homem, o marido, que não aceita o fim do namoro, do romance ou do casamento, está perseguindo a mulher há anos. Muitas vezes ela tem uma medida protetiva e nem isso a protege, né? Então, assim, como é que você vai ter uma lei que ainda, né, vai levar em conta uma questão assim? Não tem como, né? Isso. É uma coisa muito séria, né? Por incrível que pareça, a Lei Maria da Penha, que veio para dar uma certa garantia para a mulher, ao contrário, parece que estimulou o ódio dos homens, porque nunca teve tanto assassinato de mulher, tantos feminicídios, tanta atitude misógina, né, e feminofóbica, como surgiu a partir do advento da Lei Maria da Penha, que teve um efeito, a meu ver, do meu ponto de vista, teve um efeito contrário ao seu objetivo principal, que era dar segurança e dar à mulher uma garantia, né, de sobrevida, de respeito e tudo mais. Ao contrário, parece que os homens se sentem estimulados, sei lá, movidos de ódio. Né? É difícil de entender essa relação que houve, né? Quer dizer, o que veio para favorecer está surtindo efeito contrário. Não dá para a gente entender, interpretar, analisar o que está acontecendo com os homens em relação às mulheres, né? A luta. Você acha que ainda há muito essa questão que, desde que vem lá de antigamente, de achar que ainda é uma posse, que ainda a mulher é um ser inferior e que não pode dizer não pode... não sei, o que acontece, né? É uma herança do patriarcado, né? Que está sendo difícil da gente se liberar dela, se libertar, se desfazer dessa herança, como diz o outro, uma herança maldita que veio do patriarcado, que na época que as mulheres eram submissas, tidas como intocáveis rainhas do lar, feito para procriação, e não era vista como um ser ativo, né, e produtivo, e sim como uma mera reprodutora da espécie e da força de trabalho do homem, né, que era o responsável pela manutenção da prole. Isso hoje em dia está superado, porque as mulheres têm que ocupar o mercado de trabalho, até porque, com a carestia desenfreada e à medida que o custo de vida e as dificuldades de sobrevivência aumenta, mas é necessário que a mulher venha também compartilhar desse espaço no sentido de conseguir a sobrevivência coletiva da humanidade. E os homens, não sei, eu acho que os homens evoluíram muito pouco em relação à mulher. A mulher evoluiu muito, muito mais
em menos espaço de tempo e os homens não acompanharam essa evolução. Meu ponto de vista, o meu olhar, a minha ótica vê por esse ângulo. Porque a mulher se colocou no mercado de trabalho. Hoje em dia, a gente sabe que uma boa parcela da população brasileira, a mulher é a chefe de família, né? Ela que é a provedora dos filhos. Muitas vezes o homem, se ela for separada, no caso, muitas vezes não dá sequer uma pensão, há que se brigar por uma pensão, por um sustento. Então, fora a questão pessoal de satisfação pessoal da mulher, de construção de carreira, de tudo mais, tem essa questão do sustento, da família, dos filhos, e não tem mais isso, né? Então, é totalmente fora. A Ana Matias está aqui falando verdade em relação à questão da lei da Maria da Penha, mas a gente sabe também, né, Gladys, da importância dessa lei, né? Que realmente, eu não sei o que aconteceu na cabeça dos homens, mas para as mulheres ela é fundamental, inclusive é na questão até de se informar os diversos tipos de violência que a mulher sofre, né? Que não é só a violência física, tem a violência psicológica, tem a violência moral, né? Tem a violência patrimonial, né? Então você como advogada, né, orienta aí a seus clientes, ou as pessoas que te procuram, né? A gente sabe, né, que existe. Então essa informação sobre a lei também é muito importante que chegue para as mulheres, né? E que também as pessoas metam a colher, né? Muitas vezes a violência está acontecendo do lado e você pode denunciar, ligar para, né, o 180, que eu creio, né, que é o número, e é muito importante. Sem contar também que a maioria, hoje em dia, das famílias, em grande número de famílias monoparentais, são bancadas pelas mulheres, elas próprias que sustentam seus filhos, né, e mantêm, inclusive, a família e com seu esforço, com seu trabalho. A maioria das pessoas, existe famílias monoparentais composta por homens e seus filhos, e sua prole, mas em número muito menor. As famílias que vivem entre um dos pais e seus filhos, são as famílias monoparentais, a maioria todas são mantidas por mulheres que, infelizmente, ou divorciadas, ou mães solteiras, que são abandonadas pelos companheiros, pelos namorados, mantêm e criam seus filhos sozinha, com dignidade e com muita raça. Isso tudo tem que ser respeitado. Eu não sei se isso suscita uma certa inveja, vamos dizer assim, dos homens, que faz com que eles se revoltem contra o sexo oposto. Mas alguma coisa está fora da ordem aí. Está fora da ordem, porque realmente os índices só aumentam, né? A gente vê a cada dia, o Instituto de Segurança Pública do Rio divulga que há uma coisa desenfreada, né? Agora, há que se gritar, há que se denunciar. Eu acho que tem a Patrulha Maria da Penha, né? Agora estão se falando também que a mulher pode fazer um X, né? Um pedido de socorro por algum lugar e indicar. Mas é muito triste, né? É muito triste saber que a cada dia, a gente aqui no jornal, está sempre fazendo matéria. Se a matéria não der para uma edição, a gente diz, não, mas para a próxima edição vai continuar atual, porque a toda semana, todos os dias, há essas questões. Mas vamos continuar denunciando e falando sobre o assunto. Agora, a gente estava falando dos livros, né, que você, como escritora também, está conseguindo produzir, Gladys? Você está com algum novo livro no forno? Na quarentena, como é que você foi conduzindo os seus trabalhos, seus estudos? Fala para a gente um pouquinho aí do que vem por aí, se já tem alguma nova produção. Eu estou escrevendo aí um trabalho sobre a questão das mulheres mesmo, né? Com relação aí essa reviravolta que teve na nossa política depois de tanta luta para se conquistar a liberdade plena de direitos, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tivemos um recuo muito grande nesse aspecto, né? E durante essa luta contra a ditadura militar, muitas mulheres se envolveram, muitas mulheres foram torturadas, foram desaparecidas e perderam a vida nessa luta, né? E eu estou tentando escrever alguma coisa sobre essas mulheres que participaram, desde aquela época do Estado Novo,
né, com a Olga Benário, não foi a única que foi mandada para ser sacrificada numa câmara de gás, num campo de concentração. O Getúlio Vargas mandou muitas outras também naquela época. Infelizmente. Infelizmente. E eu estou tentando escrever alguma coisa sobre essas mulheres que participaram dessa luta. Porque, inclusive, eu mesma, eu fui, na época da ditadura militar, eu fui vitimada e respondi processo à Lei de Segurança Nacional e, inclusive, tive meu escritório invadido pelo DOPS, quebraram meu escritório todo, a pontapé, cada pé desse tamanho que estava na porta quando eu cheguei para olhar. Eles lacraram o escritório e botaram polícia lá na porta para inviabilizar a entrada. Fui acusada de tentar derrubar o governo militar e reorganizar partido clandestino, que era o PCdoB. E fui condenada, inclusive, mas eu fui, posteriormente, quando ocorreu o fato das diretas já, né, e que foi restabelecido, né, parte dos direitos democráticos. Na época que eles estouraram lá no escritório, levaram tudo que tinha lá dentro e jogaram lá no pátio da Polícia Federal, lá na Praça Mauá. Aí lá eu fui registrada, né? Tirei fotografia sem roupa, só com guarda-pó, de frente, do lado de costa, de lado esquerdo, do lado direito, tudo isso ficou registrado lá. E eu fui julgada na segunda auditoria militar, né? Minha cara foi escancarada lá no jornal, acusada de tentar eu derrubar o governo militar e reorganizar o Partido Comunista do Brasil. E até depois, posteriormente, eu fui anistiada. Fui uma das 10 mulheres convidadas para ser homenageada. Foi, inclusive, no governo da presidente Dilma, o Ministério dos Direitos Humanos, né, escolheu 10 mulheres que tinham participado dessa luta contra a ditadura para serem homenageadas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que, por sinal, foi comemorado ontem, né, no 8 de março, mas durante o mês todo existem muitas comemorações. É uma honra, inclusive, ter você aqui, né, na nossa live, no dia depois do Dia Internacional da Mulher, né, esse mês dedicado à mulher. Eu acho importantíssimo, a gente está falando todos esses temas, e você também com a sua trajetória, com a sua luta, com a sua sabedoria, né, os seus livros. Eu acho que é tão importante que a gente discuta esses assuntos, que aí o jornal DRU está sempre aí. Eu me esforço, eu acho que se cada um de nós fizermos alguma coisinha, a gente faz um todo para que se construa um mundo melhor. Inclusive, num desses meus livros, que eu escrevi sobre as várias faces do amor, né? Eu parto da primitividade até a homoafetividade, passando por essas relações em relação ao Estado e à justiça. E ali eu já cito esse, vamos dizer assim, que se abre um precedente, né, para certos reconhecimentos que fazem. Infelizmente, no nosso país, o judiciário está fazendo lei. O nosso país teve um retrocesso tão grande que agora houve uma mistura de inversão de poderes. O judiciário faz lei. Isso é altamente temerário, porque cadê democracia? Né? Democracia não existe dentro de um panorama desse, onde está tudo uma geleia geral, tudo misturado, tudo confundido. E nesse meu livro, As Diversas Faces do Amor, eu falo dessa relação. Eu partindo do ponto de vista de Freud e de Marx e do teoria dos sistemas, né, que foi desenvolvido em Palo Alto, eu falo sobre essa questão, trazendo desde lá da primitividade até agora a homossexualidade e essa relação do Estado
com seus filhos, o amor do Estado, com seus filhos patriotas, que sustentam um país que mantém o Estado, que paga tributos. Essa relação do Estado para com seus filhos, cidadãos, e não está tendo um retorno. É só uma exploração total. Né? Os filhos do Estado, os filhos da pátria, dão tudo de si e em prol da construção de uma nação que se persegue e não se consegue atingir. Uma medida que não se tem democracia. Que a justiça funciona do jeito que não garante os direitos do cidadão, que são os filhos do Estado, os filhos da pátria, nada mais é garantido. Então, isso é altamente temerário, tem que ser revisto essa situação aí. Esse sistema não pode continuar prevalecendo. E o que você, como é que você vê, diante de tudo que está acontecendo, né? Mas você sempre lutou pela desigualdade, contra a desigualdade, pela justiça. Quais os caminhos que você acha que a gente tem que tomar, as rédeas que a gente tem que tomar para as coisas voltarem, começarem a entrar um pouco nos eixos, para a gente não correr esses riscos dessa mistura de funções, de acontecer tanta coisa como está acontecendo agora? Aglaés, qual o caminho? Você tem esperança? Eu vejo através da conscientização, né, da população. Porque, apesar dos pesares, naquela época, a nação estava organizada, num processo de organização, onde todos tinham o mesmo ideal. Qual fosse? Fazer justiça, liberdades de expressão, liberdade de imprensa, porque é fundamental. Se você não tem liberdade de expressão, você não consegue emitir seu pensamento, você não consegue ser um cidadão pleno, porque você está amordaçado pelas malhas do Estado. Então, você só dá e não recebe nada em torno, né? É o que eu falo, a horda primeva precisa acordar e se rebelar contra esse pai opressor. Isso que tem que ser feito. E isso através de uma conscientização. Antes nós tínhamos uma certa organização sindical, organização da associação de moradores, e tudo isso foi dissolvido. E com isso, com essa dissolução, nós perdemos muita força, porque perdemos a unidade. No objetivo, nos esforços que eram feitos em conjunto, houve um rompimento. A sociedade está muito dividida, está interrompida. Né? Os filhos da pátria estão perdidos entre si, lutando uns contra os outros, em vez de se organizar com aquele objetivo que existia entre nós de construir uma nação onde todos fossem cidadãos de pleno direito e tivessem um bom salário para ter uma boa condição de vida, uma boa condição de moradia. O que se vê hoje é o aumento da população de rua. Não existe população de rua, existem seres humanos. Então, tudo isso tem que ser revisto. Essa gente tem que ser acolhida, está lá na nossa Constituição. É só cumprir. Mas o que se vê, uma sociedade sem consciência política, sem consciência de seus direitos, que não reivindica aquilo que seja favorável ao seu interesse, às suas necessidades. Não vai dar valsa e com isso cada vez mais oprimido, mais despossuído, mais ao léu, mais abandonado, né, por esse pai patrão que só explora e não dá nada em troca, que é o Estado. Um pouco de mobilização, né? Falta, né? A gente passou por grandes passeatas, grandes mobilizações, e hoje a gente assiste tanta coisa sendo destruída, né? E a situação social, o empobrecimento, né, da população, e como você falou, né, muitas vezes parece que, você acha que a gente está dormindo em berço esplêndido ainda, está todo mundo adormecido ainda? O que está acontecendo? É isso mesmo. Estamos totalmente abandonados pelo Estado, né? A pátria amada já não ama mais tanto seus filhos como deveria, né, fazê-lo. E isso leva a uma certa desagregação social, que alguns, infelizmente, tiram proveito dessa divisão, dessa briga, né? essa fratria, briga de fratrias, né? Não há mais aquela fraternidade,
não há o respeito ao próximo, ao direito alheio, não há mais uma causa comum, todo mundo quer tratar da sua causa própria, e isso aí leva a uma concorrência que só faz desfacelar cada vez mais o conjunto social, né? Que, infelizmente, está sendo prejudicial para toda a população. Eu acho que temos que nos organizar. Porque eu lembro da minha época, um pouquinho da minha época das diretas já, dos estudantes nas ruas, né? Os caras pintadas, então acho que havia até uma conscientização maior dos jovens também, né? De querer saber o que está acontecendo, de querer mudança, de exigir mudança, né? Então, não sei, parece que hoje a gente vê tanta coisa acontecendo, o desemprego absurdo, e a gente não vê tanta mobilização, né? Agora começou alguma coisa, a gasolina está subindo pela 6ª vez, aí há uma gritaria, mas ainda, né? Enfim. A fatria foi rompida, né? Houve muita divisão social. Pessoas que têm a sua causa própria acima do interesse comum concorreram muito para essa divisão da sociedade. O povo está perdido, está disperso e está sem rumo, né? E sem liderança que ligue, que os guie para um objetivo coletivo. Isso que nós estamos precisando construir. E com urgência. Né? Teve uma militância forte também no partido, né? Como é que está agora lá a tua participação? Ainda está... Continua militando, né? Dentro da medida do possível, né? Já não tanto quanto antes. Eu ando já meio assim, desmotivada, porque aquele anseio que era movido pela causa comum, hoje já não existe tanto. Infelizmente, hoje em dia está muito uma briga que eu volto a dizer, briga de fatria. As pessoas estão muito divididas, cada um cuidando de si, dos seus interesses, enquanto que a causa comum ficou relegada a segundo plano. É isso que nós temos que resgatar, para poder construir uma nação, porque só existe uma nação quando todos têm os mesmos direitos, todos os concidadãos têm os mesmos direitos, um bom salário, moradia, estão vivendo dentro de uma harmonia que seja favorável ao bem-estar de todos, e não só de alguns, como nós temos visto hoje, né? Isso é lamentável, precisamos resgatar essa nossa sociedade fraterna, de irmãos, que tenha carinho, tenha cuidado um com o outro, e que veja que cada um do outro é um ser que também precisa usufruir daqueles direitos, que não pode ser privativado, tem que ser coletivizado. E eu continuo lá na militância, nem volto a dizer, nem tanto como antes, mas eu faço a minha parte. Eu acho que cada um tem que fazer aquela sua parte, com esse objetivo, né, de construir um mundo melhor para todos, onde todos possam usufruir de todas as utilidades que a mãe, nossa ethos, né, que nos proporciona o nosso universo, nos dá gratuitamente, e que é direito de todos vivenciar e desfrutar. Esse é meu ponto de vista. A gente fica na expectativa, né, que essa mobilização maior aconteça, que as pessoas abram mais os olhos e ajam, né, partam um pouquinho mais para ação, menos para o discurso, como você falou, né, em relação às mulheres. Hoje em dia tem muita coisa que está no discurso, né, mas na prática a gente vê que ainda existe da maneira mais arcaica, mais preconceituosa. Agora, a Glaeste também é produtora cultural, né? Já fez muitas coisas bacanas, produtora do bloco. Como é o nome do bloco? A Nega Endoidou? A Nega Endoidou. É um bloco. Esse ano a Nega não pode endoidar muito, não, né? Porque a pandemia... Eu, além de advogada, escritora, foi produtora, diretora artística e produtora cultural. Eu já produzi alguns shows com o pessoal da Mangueira, né? Eu tinha um show muito bom, que era os Meninos da Mangueira, com toda ela dos compositores da Mangueira.
Tantinho e o Grandi, Rubem, Nelson Sargento, Alvim, que foi presidente da Mangueira, todo esse pessoal participava desse grupinho nosso, dos meninos da Mangueira, que eram meninos que nasceram e foram criados na Mangueira e se tornaram grandes compositores. A gente fazia esse show, fizemos na Funarte, fizemos no Teatro Municipal de Niterói, fizemos no Ballroom. Era um show muito bonito, mas infelizmente eles já eram idosos, né? A maioria já se foram, da Mangueira, e só mesmo o Nelson Sargento que está aí existindo. Vacinado. E tem esse bloquinho que eu criei. É um bloco cultural, né? Que nós fazemos assim, procuramos exaltar todas aquelas pessoas aguerridas, que lutaram em prol da coletividade, né? Que nem nós botamos faixas assim, salve Oswaldão. Oswaldão foi um dos comandantes da guerrilha da Araguaia, né? Nós botamos Virgulino Lampião, verdadeira mãe do povo, resgatar esse pessoal, né, que teve essa luta, porque sempre existe no âmago de cada ser essa necessidade, né, de um mundo melhor. E sempre existem essas pessoas que lutaram com esse objetivo. E nós fazemos questão de realçar dentro de uma questão de carnaval, que é a alegria geral, e resgatar esses nomes, né, que foram assim precursores na luta pelos interesses da alegria, da plenitude da existência humana. É um bloquinho legal. Concentra, mas não sai, mas é animadinho. Não, mas tá bom. A gente podendo fazer um barulho, podendo sambar, não precisa nem sair, fica ali mesmo, né? É a concentração de alegria. Nós posamos aqui na Alvanovim, em frente ao Teatro Rival. É um bloco reconhecido lá pela Rio Tour, tudo direitinho, organizadinho, legalizadinho. E tomara que ano que vem, daqui a pouco, a gente já possa estar de novo nessa vibe aí, né? Nessa concentração aí, que a vacina chega. Isso, porque eu não vejo nem. No outro dia eu estava conversando com um colega também de movimento do samba, né? Que é a nossa cultura mais original, mais de raiz. Né? Então, a gente está falando isso, que não estamos viabilizando e carnaval nem para o ano que vem, porque do jeito que está, essa questão dessa pandemia, não dá para você ver uma arquibancada ali na passarela do samba, montada ali com aquela quantidade imensa de pessoas ali, umas coladas nas outras, e muito menos na pista de desfile. Uma escola de samba traz 3.000, 4.000 pessoas, ali praticamente divididas em alas, mas alas que são contíguas. Então é muita quantidade, muita aglomeração de pessoas. O carnaval, por si só, já é aglomeração, né, Glete? E até essa vacina... já aglomera. Ter uma imunização da população vai demorar um pouquinho, realmente, mas... Acho que nem ano que vem, nem 2022, pode ser que se houver uma mudança brusca, né? Mas há também muita falta de colaboração da população, né? Não só do governo, que joga contra tudo isso, em vez de estimular e tomar a linha de frente e convocar as pessoas para cumprir as exigências que os cientistas estão estabelecendo como necessárias. Por exemplo, o próprio presidente da República mesmo é o primeiro a aglomerar, faz questão de criar aglomeração sem máscara, e os seguidores dele mostrando também que não são super-homens e mulheres maravilhas, inatingíveis, e jogar contra todo o encaminhamento científico que está sendo dado com vistas ao combate dessa pandemia. Então é muito difícil, né? Navegar contra uma maré densa de alto mar, e que as ondas são altamente contrárias
a força do povo. Fica muito difícil. Eu não vejo que nem em 2022, se continuar dessa forma, não vejo condições para se ter um carnaval. É a maior aglomeração possível que existe, né? Que nem você mesmo está citando. Verdade, Aglaete, mas, enfim, vamos tentar nos proteger, a gente procura fazer a nossa parte, né? Infelizmente, estamos chegando aqui no final da live e falamos de várias coisas bacanas. Muito bom você como representante aí da mulher negra que está aí, teve sempre na militância, tem essa participação também, essa importância cultural, escritora. A gente agradece muito a tua participação aqui no DRU, nessa live. Tá bom? Mais do que premiada brasileira, com muito orgulho aí, muito mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, DN1. Agradeço essa oportunidade de poder extravasar, né, umas emoções e falar sobre várias questões que, do meu ponto de vista, pelo meu modo de ver, são questões relevantes, que precisam ser discutidas, debatidas. E o jornal tem cumprido esse papel. E é muito relevante. Parabéns para vocês. Parabéns para você também pela sua trajetória e muito obrigada mais uma vez, Aglaete. Até uma próxima. Daqui a pouquinho a gente está junto de novo, com certeza. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.